A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Eu acredito na máquina, eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, né? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral. Tá. Comecei com apenas um celular quebrado e eu fiz meu primeiro milhão na internet aos 18 anos de idade. Sabendo disso, eu desenvolvi uma metodologia para você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais. Com urna eletrônica. A origem do meu processo é urna eletrônica. Pois é, por que tu tem tanta certeza que tem caô na urna eletrônica? Olha só, vamos lá, você vai entender perfeitamente. Antes de mim, o Brizola, lá atrás, nos anos 90, teve um problema com uma contagem computadorizada Proconsult no Rio de Janeiro. E ele levantou essa lebre e se comprovou que se fosse feita daquela forma, ele ia perder as eleições no Rio de Janeiro. Tá. Com o passar do tempo, foi em 96, né? Entrou a urna eletrônica. No começo eu achei legal. Eu tenho um vídeo tu falando. Não achei legal, tá? Depois a gente vai vendo das possibilidades que existe. Eu acredito na máquina, eu não tenho obrigação de acreditar no programador. Só isso. Entendi. Tá? Então vamos lá. Então, antes de mim, deputado Flávio Dino criticava a urna. Carlos Lupe, do PDT, falava que o voto sem o papel era fraude, né? E depois eles foram mudando de opinião porque o pessoal dele estava chegando, né? Então, o time que está ganhando, você não se mexe nele. E eu continuei nessa briga. Tá. 2010, 2012. Em 2015, apresentei uma emenda. O relator era o Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Tá? Ele acabou aceitando. A Dilma vetou a emenda. Nós derrubamos o veto por mais de 400 votos, só na Câmara. Tá certo? O ministro Fux era presidente do TSE, me convidou para o TSE, eu fui lá. Ele mostrou para mim os equipamentos, falou que nas eleições de 2018, 5% das sessões teriam voto impresso. Eu pedi para ele, dá para pulverizar as urnas? Ele falou, já está prevista a pulverização. Né? Tudo bem. E daí, logo depois, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que aquela votação com papel do lado era inconstitucional. E o argumento era que o papel, né, colocava em risco a segurança das eleições. Ou seja, você votou, você não bota a mão no papel. Apareceu no visor o papel, você confirmou, aperta. O que esse do Supremo, né, que na verdade foi a Raquel Dodge que propôs isso aí. Se o papel engripasse, você lá ia saber, você mesário ia saber em que eu estava votando aqui. Mas não justifica isso aí. Você pode ver. Na Venezuela, somente o voto impresso agora pôde-se chegar à conclusão que foi fraudada a eleição lá. Agora, por que a Venezuela adotou pela primeira vez o voto impresso? Eu tenho que saber isso aí, saber da história. Né? Porque o americano tinha levantado embargos para a Venezuela. E para o americano poder voltar a comprar petróleo da Venezuela, o governo Biden tinha que ter uma desculpa. Daí juntaram na Venezuela, os Estados Unidos, representante, o Maduro e a oposição, que era Maria Corina, Capriles, entre outros. E decidiram, então, que nas eleições do ano passado, né, teria o voto impresso. E o que o Maduro fez malandramente? Pô, eu vou perder. Daí ele pegou a Maria Corina e o Capriles e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Acusação: ataque à democracia. Porque subiram no carro de som lá e criticaram o Maduro. Você está gordo demais. Pronto, é o suficiente para torná-los inelegíveis. E mesmo assim, a Maria Corina pegou lá o tal Edmundo, você nunca ouviu ele falando, uma pessoa bem... uma certa idade, tá? E acabou arrastando multidões pela Venezuela e depois chegou a essa conclusão, porque com 70% do apurado, deu pane no sistema eleitoral da Venezuela. Deu pane, né, entre aspas, né? E daí ficou aquela... Ora, o Maduro tem que apresentar os boletins de urna. E não apresentou, obviamente. Por que é o boletim de urna? Não é aquela tripa apenas que você, quando vai votar, vê fixado lá depois das 17 horas, lá na tua sessão eleitoral. Era o voto dentro da urna também. Tá. Então, tinha essa confusão toda. O Maduro consultou a sua Suprema Corte Eleitoral. Por unanimidade,
tá tudo legal. Tá tudo legal. Uhum. Tá? E daí, então, o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O Brasil reconheceu. Reconheceu porque o Lula mandou uma embaixadora, né, lá para a posse do Maduro. Agora aqui, qual o problema você pedir mais uma barreira de garantia eleitoral? Porque eu aprendi desde cedo, né, estava nativa no Exército, ainda que democracia não tem preço. E a alma da democracia é o voto. Então, se tem alguma desconfiança, por que não acabar com essa desconfiança? Entendi. Pode ser até que não haja nada, pode. Mas por que não acabar com a desconfiança? O Exército não fez uma busca forte no final de 2022 por algum tipo de falha? Olha só, o Exército, vamos falar Forças Armadas, né? Tá. Eles não se intrometeram no processo eleitoral, Tá. como alguns acham aí. O ministro Barroso era presidente do TSE. Então ele resolveu criar uma comissão de transparência eleitoral. Tá. Botou várias instituições lá, entre elas Forças Armadas. Quando fez isso, chamei como ministro da Defesa e falei, olha, já que nós estamos lá, nós temos um comando de defesa cibernética, umas 200 pessoas que são hack, né? Tá, Todo mundo tem isso aí. Vamos botar o pessoal para colaborar com o TSE. Mas fomos boicotados em tudo quanto é lugar. Foi isso aí que originou Exato. lá o inquérito 1361? Não. Não foi esse? Aí é outra história. Tá bom. Mas tá bom. Mas é bacana a história dele. Tá. É bacana. Mas vamos nele já? Tá. Vamos. É porque assim, esse lance por que eu tô falando assim? Eu vi, acho que é o Cid que fala que o general Paulo Sérgio, que estava de frente de uma força-tarefa, eu acho, para ver se tinha fraude nas urnas e tudo mais, o cara tava procurando e não achou. Mas não tem problema nenhum procurar. É para colaborar. Agora, reparou que o Cid sabe de tudo? Ele nunca participou da reunião minha com generais. As raras vezes que ele participava, era uma reunião aberta. Com generais, com ministros setoriais, não participava de nada. Agora, ele foi... Quando fizeram uma pesca probatória, né? O Fish Expedition, o telefone dele, acharam ali a questão de fraude de vacina. E em depoimento, a esposa dele confirmou que a fraude havia sido feita em Goiânia. Então, em cima daquilo, uma punição para a esposa e para a filha, ele ficou abalado e, no meu entender, foi torturado. A gente psicologicamente, não há pelo dúvida. menos, Na reta final, você nunca viu um juiz participar de um depoimento de um delator. Ele estava lá e ameaçando. Tava lá meio puto, inclusive. Filha, imaginou, filho. Você complica a situação. A ameaça era, se você não falar a verdade dessa vez, nós vamos continuar a investigação na tua família. Sim, falou, citou a esposa dele, citou a filha. Tá certo? Então aí ele foi cedendo, no meu entender, foi cedendo. Agora, ele fala muita coisa, algumas coisas são verdades que ele fala, mas outras eu fico pensando, como é que esse cara teve conhecimento disso daí, se nem eu estava sabendo? Entendi. Tá? Agora vamos falar, vale a pena, vai ser